Olá a todos, tudo bom? Nesse vídeo eu vou fazer uma crítica ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Não é porque eu fui eleitor dele que eu devo concordar 100% com suas proposições e ideias, porque senão não vamos cair no erro que os petistas cometeram todos esses anos com Lula, que diziam amém a todos os absurdos e proposições que ele proferia durante todos esses anos, e ainda seguem de certa forma. Essa transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, eu acredito que seja um grande tiro no pé, um grande erro, que eu acho que o Brasil não precisa comprar brigas que não são deles. A questão é, será que vale a pena fazer a transferência de embaixada só para seguir o que Trump quer, ao custo muito alto? O povo árabe talvez veja isso como uma certa afronta a eles, e eles são um dos principais compradores de carne brasileira e de muitos outros produtos. Será que vale a pena, por exemplo, sofrer sanções, boicotes por causa de uma transferência de uma embaixada para agradar certos setores religiosos, neopentecostais e aquelas pessoas que têm uma ideia mais americanista da coisa? Eu acredito que é um erro que a gente não deva pagar para ver. Na minha opinião, nós temos sim que fazer comércio com o mundo inteiro, sem um viés ideológico, mas não devemos comprar brigas que não são nossas. Porque o PT ele comprava brigas que não era dele. Até aquela questão lá que eles compravam a briga da Palestina, do lado palestino, não devemos fazer isso a mesma coisa com o lado israelense dessa vez. E eu acho que é uma coisa que o Brasil não vai trazer muitos benefícios. Por quê? A questão é, mas o Israel vai ceder tecnologia israelense, mas será que vai valer a pena, por exemplo, perder bilhões em negócios, mesmo com essa tecnologia? Essa tecnologia ela vai ser implantada do dia para a noite? Acredito que deva levar alguns anos para surtir efeito. Até lá, não vai resolver de maneira efetiva a situação no Nordeste. Não vão transformar eleitores do Nordeste em bolsonaristas daqui a 4 anos. Apesar que o próprio Bolsonaro falou que não vai se candidatar à reeleição, mas se não for aprovada a emenda e ele vê que não tem nome forte, que eu acredito que o seu filho Eduardo Bolsonaro não seja um bom sucessor, ao meu ver. Eu não acho que o filho dele seja como é o Bolsonaro em muitos aspectos. Eu acho que o filho dele ainda é muito imaturo para ser um possível presidente daqui menos de uma década. Eu acho que ele não é o pai dele. Então eu acredito que o Bolsonaro está sendo levado muito pelas ideias de pessoas de setores de igreja, que muitos, infelizmente, eu tenho que dizer que muitos protestantes têm uma certa babação de ovo por Israel. Eles acham que é Israel dos tempos bíblicos, e isso não é verdade. A Israel de hoje é outra coisa. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que compramos. Por quê? Qual que é o nosso maior problema hoje? Os problemas que estão aqui em nosso território, e não comprar briga de outros sem resolver os nossos problemas primeiros. Nós não somos os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem essa hegemonia bélica, cultural e tudo mais, econômica, por outros contextos. E o Brasil ele não vai ser um dos Estados Unidos nunca. Pode ser forte economicamente, claro, e deve ser, mas ele não vai ter a cultura americanista, não vai ter aquele padrão de consumo americano, até porque eles têm uma população muito maior, têm um território maior, inclusive, e isso é impossível aplicar a curto prazo o mesmo padrão, assim, de certa forma. Esses setores neopentecostais acreditam que os Estados Unidos é um exemplo de país cristão, que não é verdade. E esses próprios judeus, eles estão um pouco, na minha opinião, estão um pouco se lascando, se ferrando para os cristãos e muçulmanos. Eles querem fazer um Estado judeu com algumas coisas progressistas, inclusive, que lá tem. Então eu acho que Bolsonaro, ao meu ver, não deva transferir essa embaixada. Por quê?
pode perder parceiros comerciais importantes, porque infelizmente eles são bons compradores. Não devemos subestimar esse povo também, porque tem muitos radicais que podem ver o Brasil como inimigo, e não devemos se colocar como linha de frente comprando briga de Israel, porque Israel pode usar o Brasil como ponta de lança. Só que, e aí? A gente perde muitos parceiros comerciais, porque eles poderão boicotar tudo que é de produto brasileiro, como uma espécie de vingança. E aí? E a relação comercial entre Brasil e Israel? Israel com um país pequenininho. Então é complicado. Então eu acho que Bolsonaro, ao meu ver, ele comete um erro feio. Não sei se é para agradar alguns, mas espero que ele repense isso aí. Apesar que eu acho que ele é uma pessoa que costuma voltar atrás quando ele vê que está errado em algumas coisas. E eu acho isso interessante da parte dele. Ele não é que nem os outros que tem uma arrogância exacerbada. Alguns políticos como o próprio Lula, Dilma e outros, até do PSDB, que tem um orgulho extremo e que não admitem que cometem erros, que falam besteira. Bolsonaro admite isso, isso é um ponto positivo. Então, espero que ele repense isso. Também repense a fusão do Ministério da Agricultura com o da Meio Ambiente, que, ao meu ver, não é benéfico nem para o meio ambiente, nem tampouco para a agricultura. Eu acho que é misturar alhos com bugalhos. Isso aí não é interessante. Também não é interessante o Brasil se meter em problemas alheios, porque ele vai sim se dispor com o mundo árabe. O mundo árabe, ele, apesar de seus problemas, eles são bons compradores. Compram produtos principalmente carnes, derivados, que movimenta muito, muito, muito a economia do nosso país, porque, querendo ou não, a questão da agricultura, agronegócio e tudo mais, exportação de soja, carnes e afins. Isso segurou o Brasil enquanto a indústria estava só sendo sucateada. Então, é um setor da sociedade que você tem que usar como de forma estratégica. E o Brasil ele tem que cuidar do quê? Dos problemas no quintal dele, que é a América Latina. Por quê? Um grande problema na América Latina hoje se chama Venezuela. Então, a gente, ao invés de ficar comprando briguinha de Israel com o mundo árabe, a gente tem que se voltar para aqui, para o nosso quintal. Será que Israel ia comprar uma briga nossa? Jamais. Você acha que os Estados Unidos iam comprar uma briga nossa? Jamais. Para eles querem usar o Brasil como aquele menino que vai lá e vai dar uma porrada por você. Você acha que vai apanhar na saída, você fala com outro que é um pouquinho mais forte para ir lá e brigar no teu lugar. Então eu acho que isso é um pouco perigoso para o Brasil, economicamente, diplomaticamente. Nosso maior problema hoje é a Venezuela. É as drogas que entram nas nossas fronteiras. Tudo que é porcaria, tudo que é arma, tudo que não presta entrando em nossas fronteiras são desguarnecidas. Enquanto isso, parece que o presidente eleito quer agradar Trump e alguns. O que é, ao meu ver, muito errado. Então, sei que muitas pessoas não podem não gostar, mas eu acho que Bolsonaro pode ser sim criticado. E essa crítica eu não vejo como uma crítica injusta. É uma crítica construtiva. Porque não podemos dar armas para a esquerda ficar igual uma mosca quando vem alguma coisa para ficar com aquela coisa assim, ó. É isso que a mosca quer. Sabe quando a mosca vai atacar e fica com a mãozinha assim? Isso é a esquerda. Vocês querem que a esquerda fique assim com o Bolsonaro nos próximos meses, quando o Brasil tiver problemas e aquele pessoalzinho nojento da esquerda ficar, eu avisei. Não pode dar arma para eles. Então eu acho que Bolsonaro deva assim repensar isso e pensar o que é melhor para o Brasil. Por esse vídeo é isso.